Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Joyce, eu trabalho com gestão de pessoas aqui na transportadora Risso, tá? Eu já estou nessa área há cerca de 14 anos, comecei como estagiária no curso de administração, numa outra empresa, e depois de um tempo, né, depois de 2 anos como estágio, eu recebi uma proposta para vir trabalhar aqui na Risso e cá estou há 12 anos, tá? Eu concluí a graduação de administração e como eu gosto muito de trabalho com pessoas, né, é uma área que eu me identifico muito, estar com pessoas, né, interagir, enfim. E aí eu optei por, né, atuar também e fiz a graduação em psicologia e me apaixonei ainda mais, tá? Então trabalho aqui na Risso há 12 anos e eu resolvi gravar esse vídeo para os colaboradores da Risso, para a gente falar sobre um tema que é muito importante e que ficou em evidência no ano de 2020, tá? Então eu vim falar um pouquinho sobre doenças mentais. A gente percebeu aí, né, no ano de 2020 que se tornou um assunto de muita evidência por conta da pandemia que a gente vem sofrendo, né, a pandemia do Covid-19. E é um assunto que ficou em evidência por quê? Porque a pandemia ela não trouxe apenas um vírus mortal para a gente, né? Ela trouxe também muitas sequelas, muito sofrimento psíquico, tá? A gente desenvolveu aí um nível de estresse, ansiedade muito grande, muito elevado. Coisa assim que a gente não tinha em tamanha proporção antes da pandemia, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, no Google houve uma alta de 98% nas buscas sobre o tema, tá? Então, assim, do ano passado para cá, essa busca, né, desse tema de doença mental, sofrimento mental, houve um crescimento de 98%. A pesquisa Como Lidar com a Ansiedade cresceu 33% se comparado ao ano de 2019. Então, só desse aumento em pesquisas nos remete que houve, né, um sofrimento diante de tudo que a gente está vivendo, né? E que as pessoas estão identificando que estão tendo, né, algum problema, seja com ansiedade, seja com uma tristeza, né? Então elas estão identificando e estão procurando ferramentas e recursos para lidar com tudo isso, tá? O CONEP, que é uma Comissão Nacional de Ética em Pesquisas, né, que é um órgão que regulamenta e autoriza pesquisas com humanos, já tem pedidos de 97 pesquisas, né, em andamento sobre esse tema, né, sobre os efeitos mentais, psicológicos, emocionais, né, que a pandemia nos trouxe, tá? E aí a gente vai ter o resultado dessas pesquisas aí ao longo do tempo. Então, mais para frente, né, acho que no passar aí desse ano, do próximo ano, a gente vai conseguir identificar o que a pandemia trouxe pra gente em termos de sofrimento psíquico, tá? Eu falo que assim, o Covid-19 ele não trouxe apenas um vírus mortal pra gente, mas ele trouxe um medo, né? Um medo exagerado. A gente acaba ficando com medo de contrair o vírus, medo de transmitir o vírus para pessoas que a gente trabalha, para pessoas da nossa família, para grupo de riscos. Então, assim, o medo ele está presente quase que diariamente, né? A solidão do isolamento é um outro sentimento que a gente, né, teve em decorrência dessa pandemia. Então, assim, a gente precisou se isolar e aí a gente, né, muitas pessoas se viram ali solitárias porque não tinham mais contato com pais, não tinham mais contato com a esposa, não tinham mais contato com, né, com o esposo, com filhos, enfim. Então a solidão ela foi muito marcada, né? Ela trouxe uma bagagem muito marcante para a vida das pessoas, né, ao longo do ano passado e começo desse ano. E tudo isso, né, gerou na gente um nível de estresse, um nível de angústia,
muito grande, né? Muitas pessoas, né, tinham de repente ali, né, alguns sintomas de ansiedade, né, alguns sintomas, né, de talvez uma depressão, episódios e tal, mas não era tão nítido antes da pandemia, né? As pessoas, elas viviam ali nas suas rotinas, né? E talvez isso não estivesse tão aflorado, e com a pandemia aflorou muito, tá? Aflorou muito e muitas pessoas adoeceram, tá? E por que falar desse tema agora, né? Eu acredito que vocês já tenham visto, né, nas redes sociais, na televisão, enfim, alguém falando sobre Janeiro Branco, tá? O Janeiro Branco, ele foi feito, né, ele teve seu início em 2014 por um grupo de psicólogos da cidade de Uberlândia, tá? E eles, né, o que eles faziam? Eles abordavam as pessoas nas ruas com o objetivo de fazer alguns questionamentos, né, sobre a saúde mental, sobre sentimentos, pensamentos, emoções, enfim, sugeriam ali alguns temas, né, abordavam alguns temas para as pessoas se olharem, né, olharem para dentro de si, olharem para a sua volta, o seu entorno, as pessoas com quem convive, as pessoas com quem trabalham e alertar, tá? Então esse grupo de psicólogos, eles queriam alertar, né, sobre doenças mentais, para que as pessoas pudessem buscar ajuda, né, pudessem, né, identificar em si ou no outro um possível sofrimento e tentar de alguma forma ajudar, tá? Então é um trabalho muito legal, muito bacana e que foi se difundindo aí desde 2014, então é um tema bem legal. E aí esse ano eu pensei, né, como tratar esse assunto em época de pandemia, em época onde a gente não pode reunir pessoas, fazer um treinamento, discutir sobre o assunto, enfim. E aí eu pensei em gravar esse vídeo e disponibilizar para todos, né, das unidades, não só aqui na Barra. Aqui na Barra eu tenho um convívio, né, maior com as pessoas, e aí eu pensei em fazer esse vídeo, né. Eu espero que ajude de alguma forma vocês identificarem, né, como o grupo de psicólogos em Uberlândia, identificarem, né, em si e nas outras pessoas, né, possíveis aí sofrimento e buscar ajuda, tá? Que é o mais importante. Então, assim, a gente tem o DSM, né, que o DSM é o manual da psiquiatria, né, então os psiquiatras, né, psicólogos, né, o DSM, esse manual, ele nos informa muito, né, sobre muitos transtornos psicológicos, né, mentais, e aí eu pensei, então, tratar sobre o que, né, e aí eu escolhi dois temas, o que eu acho que, assim, são os que ficam em maior evidência, né, que é a ansiedade e a depressão, tá? Eu acredito que todos nós, né, já tenhamos convivido ou conhecido pessoas que passaram por esse tipo de doença, né, por esse tipo de problema. Então eu acho que é legal a gente conversar, né, e falar sobre esse assunto. A ansiedade e a depressão, elas andam juntas, né? Normalmente elas estão ali próximas uma das outras, mas elas são distintas, né? Elas são doenças, né, transtornos distintos. E eu acho que entender a diferença de uma da outra é importante, é a chave para você conseguir, né, procurar um auxílio e uma ajuda adequada, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Bom, a depressão, então, né? Começando pela depressão, ela, diferente do que o senso comum nos fala, né? A gente ouve muito, né? Ai, fulano tá com depressão, ciclano tá com depressão. Aí vem sempre aquela resposta: ai, mas é frescura, é falta de fé, é isso, é aquilo, sempre no intuito de denegrir aquela pessoa, né? A gente nunca encontra, ou raramente encontra uma pessoa que esteja disposta a entender e a enxergar aquela pessoa como uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que está em sofrimento e se colocar no lugar dela, né? Esses dias eu li uma frase que eu acho que é muito interessante, que o endereço mais difícil é o lugar do outro. Então, o endereço mais difícil que a gente encontra para se chegar numa rota, falando de transporte, né, é o lugar do outro. Então, assim, a gente escuta muito isso, né? Mas é frescura e tal, e não é, tá? E ela não é só, a depressão, ela não é só um choro incontrolável, né? Uma pessoa que chora incontrolavelmente, não. Ela é uma doença, e como uma doença, ela precisa ser tratada, tá?
tratada adequadamente. É uma tristeza profunda, persistente e que causa prejuízo social. O que é isso, prejuízo social, Joyce? Prejuízo social em todas as esferas, né? O indivíduo acometido de depressão, ele perde o interesse em tudo, ele perde o prazer em tudo. Então, antes, quando ele tinha o prazer por trabalhar, por levar os filhos na escola, por sair comer uma pizza, enfim, quando ele tinha prazer, se sentia feliz, se sentia alegre em fazer essas atividades, ele acaba por perder o interesse e ter o prazer. Então ele já não vê mais alegria e sentido em tudo aquilo. Tá? Então percebe que a partir do momento que tudo aquilo não faz mais sentido, perdeu a alegria, perdeu a luz, perdeu o significado de tudo. Então, a pessoa com depressão, ela realmente está numa tristeza profunda e persistente. É diferente de quando a gente tem alguns episódios, né, na nossa vida, seja um luto, seja um problema financeiro, seja uma perda, uma separação, e aí isso causa uma tristeza pra gente, né? Esses fatores, né, esses eventos que acontecem na nossa vida, eles vão ocasionar episódios depressivos, né? São momentos depressivos. Então, eu vou ficar ali, né, de acordo com uma separação ou um luto, um certo momento triste, né, deprimida, mas depois eu consigo ressignificar tudo aquilo, né, e seguir em frente. A depressão, não. A doença, a depressão, é um estado persistente, né? Ela não é somente um episódio, mas é uma coisa que se alonga aí por um período, tá? E as causas são diversas, né? Então, a gente vê causas como hereditariedade, né? Então, o hereditário, ele pode ocasionar. Nós temos também alterações nos nossos neurotransmissores cerebrais que podem também deprimir o nosso humor e vir a causar a depressão. Também a gente tem alteração neuroendócrina, né? Então, os nossos níveis de hormônios, se as nossas taxas estiverem desreguladas, elas podem também vir a causar. E fatores psicossociais, tá? Então, assim, uma boa avaliação médica, né, em se tratando de psiquiatra, é uma boa avaliação que vai contemplar isso tudo, né? Então, o médico, né, psiquiatra, ele vai precisar te pedir um exame médico, né, um exame laboratorial que vai contemplar tudo isso que eu falei. Se tem alterações nos neurotransmissores, alteração neuroendócrina, né? Então, assim, uma boa avaliação ela vai contemplar e vai eliminar as causas biológicas, né? Para tentar ver da onde causa, né? E ver também questão de medicamento, enfim. Então, uma boa avaliação, ela deve ser feita por um médico, psiquiatra e um profissional de psicologia, né? E um psicólogo, tá? Feita a avaliação, esses dois profissionais, eles devem conversar juntos, né? E utilizar as suas ferramentas de acordo com a sua especificidade. Então, assim, o médico psiquiatra, ele vai entrar com a intervenção medicamentosa, né? Então, ele vai entrar com o medicamento e o psicólogo vai entrar na raiz ali, né? O porquê de desencadear esses sintomas, né? O que ocasionou, da onde vem e ressignificar, né? Auxiliar no processo terapêutico ali daquele indivíduo a conseguir ferramentas e recursos para lidar com tudo isso, tá? Por quê? Porque se a gente entra somente com medicamento e aí o indivíduo ele fica 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos tomando aquele medicamento, ok, causou sintoma, ele tá bem. A hora que ele parar com esse medicamento, a base ali, a chave do negócio, a raiz do negócio, ela pode, né? Ele pode vir a desenvolver novamente os episódios depressivos, tá? Então, sempre pensar nisso, para qualquer tipo, né, de doença mental. A terapia, né, como tratar aquilo, é sempre essas duas vertentes. O tratamento psiquiátrico com medicamentos e o psicólogo profissional ali para orientar esse indivíduo a ter ali recursos, né, conseguir recursos e estratégias para lidar com os agentes causadores, tá? Para ter recurso, para conseguir resiliência para lidar com os problemas, conflitos, estresses, enfim, que podem
contribuir para o agravamento do quadro, tá bom? Bom, com relação ainda ao DSM, que eu falei para vocês, que é o Manual dos Transtornos Psicológicos, né? A depressão, ela é tratada assim como transtorno, né? E tem alguns nomes, né? Então a gente vê no DSM, transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente, transtorno disfórico menstrual, transtorno depressivo recorrente de outra condição médica, uma enfermidade, né, de uma outra doença que pode ocasionar, e um transtorno depressivo induzido por alguma substância ou medicação, tá? O transtorno depressivo ele pode ocorrer em qualquer idade, tá? Então, assim, não tem, né, uma faixa, pode ocasionar ou não, mas ele pode ocorrer em qualquer idade, em qualquer fase da vida da pessoa, do indivíduo, mas normalmente ele se desenvolve na adolescência, tá? Na terceira década de vida da pessoa, então, ou seja, ao longo dos 30 anos, e na quarta década também, ao longo dos 40 anos. Essa é a maior incidência que ocorre, mas como eu falei, ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, tá? Mas a maior prevalência na adolescência, na terceira década, na quarta década, tá? A depressão, ela é uma doença, como eu falei, e ela é muito grave, ela precisa ser tratada, né? Porque as pessoas, elas se sentem inseguras, negativas, né? E aí aquele sentimento de inutilidade, do eu não sirvo para nada, por que eu tô fazendo, né? Por que eu nasci? O que eu tô fazendo da minha vida se eu não sirvo para nada? Então eu não sirvo para trabalhar, eu não sirvo para ser mãe, eu não sirvo para ser esposa, eu não sirvo para nada. Eu realmente me sinto uma pessoa inútil. Tá? Então não consegue enxergar ali, né, a motivação, as suas qualidades, o porquê do seu trabalho, enfim, ela realmente não se enxerga, né, não se vê, né, não tem ali, né, não vê sentido. Né? Então é muito duro, é muito difícil. Eu não consigo imaginar no sofrimento que aquela pessoa tem, né? Do não se enxergar e não ter perspectiva, né? Não se adequar, não se enxergar ali no mundo. Então realmente é uma situação muito difícil, né? Tem casos que a pessoa negligencia até a própria higiene, né? Então, assim, a pessoa não tem prazer em nada, interesse em nada, ao ponto de só querer ficar deitada e não tomar um banho, não fazer, né, não escovar os dentes. Então, assim, casos bem severos, tá? Então, ao ponto da pessoa negligenciar a higiene básica, imagina o tamanho do sofrimento dessa pessoa, né? Então, assim, a gente se colocar realmente no lugar dela, tentar compreender um pouco da dor dela, né? E o quão difícil deve ser e deve estar sendo a vida daquela pessoa. Eu acho que isso que a gente tem que pensar. Como eu falei, o endereço mais difícil é o lugar do outro. Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, né? Em casos também muito severos, né? As pessoas, elas se automutilam, né? Então elas se cortam. Por quê? Porque elas querem acabar com aquele sofrimento. Elas querem chamar atenção? Não, de maneira nenhuma. Elas querem, como eu falei, chamar atenção, ou fazer graça, fazer manha, não, de maneira nenhuma. Elas querem acabar com aquele sofrimento, tá? E aí a pessoa com essa doença, ela acha que se ela se cortar, isso vai amenizar, tá? É bem o comportamento suicida, né? Então, assim, as pessoas com essa doença em estados graves, ela vai ter comportamentos impulsivos, né? Que pode vir a desencadear um suicídio, né? Como eu falei, é porque ela quer chamar atenção? Não, é porque realmente ela está doente, tá? Ela precisa de ajuda e ela acha que a morte é a única forma que ela tem para acabar com aquele sofrimento. Então, cabe a nós que estamos fora resgatar essa pessoa, né? Trazer essa pessoa para a vida, apoiar, acolher, oferecer estratégias, né? Oferecer ajuda, oferecer tratamento, para que ela consiga enxergar que a morte não vai ser a melhor maneira de resolver aquela dor, que existem formas de acabar com aquela dor, aquele sofrimento, tá? Então, assim, é um assunto muito pesado, mas que a gente tem que falar, tá? As mulheres, elas têm uma maior predisposição a ter depressão,
tá? Por que Joyce, né? Por que as mulheres? Então, assim, não existem, né, comprovação científica que fale, mas os estudos que relatam falam que, assim, a mulher, ela tá mais exposta a eventos estressores, né? Ela tem uma carga estressante muito grande. Talvez isso seja um dos motivos, né? Disfunção do hormônio da tireoide, né? A nossa tireoide, nossa glândula da tireoide, ela é responsável também pelo nosso humor, né? E quando ela está desajustada, né? Seja para mais ou seja para menos, hiper ou hipo, ela pode sim desencadear um humor deprimido, né? E ter episódios depressivos, tá? Alterações endócrinas também ocorridas na menstruação, na menopausa. Nós, mulheres, nós somos uma avalanche, uma gangorra, uma roda gigante de hormônios, né? E durante o período menstrual e na menopausa, isso se vira uma avalanche, isso se intensifica muito. Então, pode ser que, diante desses fatos, podem ser por isso que as mulheres têm uma maior predisposição, uma maior probabilidade em ter a depressão. Com relação ao diagnóstico, aquilo que eu comentei, ela deve ser feita pelos profissionais corretos, adequados. Então, né, em casos graves, em casos né, fortes, né, eles precisam entrar com medicamento. E aí só o psiquiatra que vai saber qual o medicamento correto, né, porque ele que estudou, ele que se formou, ele que entende, né, e ele que vai saber dar o medicamento correto de acordo com a sua necessidade, né. E o psicólogo. Né? O psicólogo é essencial, como eu falei, para ele tratar ali a raiz e ajudar esse paciente a enxergar e identificar recursos para trabalhar com isso, tá? Com relação aos sintomas, né? O manual, como eu falei, o DSM-5, ele lista que a gente tem que ter pelo menos 5 sintomas, o indivíduo, né, com depressão tem que ter pelo menos 5 ou mais sintomas do que eu vou falar presente todos os dias, a maior parte do dia, pelo menos por 2 semanas, tá? Então, do que eu vou listar para vocês, 5 ou mais sintomas devem estar presentes todos os dias, não é um dia sim, um dia não, sim, todos os dias, a maior parte do dia, tá? Durante pelo menos 2 semanas. Então, humor deprimido a maior parte do dia. Então, assim, não é, eu acordo meio deprimida de manhã, mas à tarde após o almoço eu me recupero. Não, é humor deprimido a maior parte do dia. Seja a hora que eu acordo, vou trabalhar, volto do trabalho, vou dormir, enfim, humor deprimido a maior parte do dia, tá? Diminuição acentuada do interesse, do prazer, do interesse e prazer por realizar atividades que antes eram prazerosas, antes me traziam satisfação, como eu já falei aqui, e que agora não trazem mais, né, maior parte do dia. Então, diminuição acentuada do prazer e do interesse em atividades maior parte do dia. Como eu falei, não é dia sim, dia não, mas a maior parte do dia, todos os dias, eu não sinto interesse e nem prazer em fazer nenhuma atividade, tá? Ganho ou perda de peso significativo. Então, a pessoa ela vai ter ou um aumento excessivo de apetite ou uma diminuição muito grande de apetite, tá? A pessoa com um quadro depressivo, tá? Insônia ou hipersonia. Então, ou ela não vai conseguir dormir, né? Ela vai ter uma insônia, onde ela vai ficar ali com todo aquele sofrimento, causando todo aquele desgaste físico, emocional, e ela não vai conseguir desligar e fazer o sono e dormir, e no outro dia ela vai acordar mais desgastada ainda, enfim. Ou ela vai ter insônia ou ela vai ter hipersonia. Então, é 8 ou 80, ou ela dorme muito ou ela não consegue dormir, né? E a hipersonia, ela vai ter um sono exagerado. É como se ela quisesse passar as 24 horas do dia dormindo, tá? Agitação ou atraso psicomotor. Então, ou ela vai ser muito agitada, né? Ou ela vai ter um atraso de raciocínio, de memória, né? De concentração. Psicomotor, né? Que reflete do cérebro e passa ali para os movimentos, né? Fadiga ou perda de energia. Então, uma fadiga, um cansaço, uma perda de energia muito grande, né? Então, eu não tenho interesse, eu não tenho energia.
sentimentos de inutilidade e culpa excessiva. Então, aquilo que eu já comentei um pouco, a pessoa não vê utilidade no que ela faz, no seu trabalho, não se enxerga útil como mãe, como profissional, como esposa ou esposo, né? E leva uma culpa excessiva. Eu não consigo fazer isso, eu sou culpada por isso, culpada por aquilo, culpada por tal fato, enfim, um sentimento de inutilidade e culpa excessivo, tá? Uma capacidade diminuída de pensar, concentrar, indecisão, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, ou que venham ter tentativas ou planos suicidas, né? Então, como eu falei, a pessoa, né, o psiquiatra, o psicólogo, ele vai identificar, né, dentro desses sintomas, se a pessoa tem 5 ou mais sintomas desses que eu listei, se estão presentes todos os dias, a maior parte do dia, pelo menos por 2 semanas. Tá? Então, é dessa forma que seria feito o diagnóstico. Tá? Se esses sintomas, né, se perduram por muito tempo, por cerca de 2 anos, por exemplo, ele já sai do transtorno depressivo maior e entra para o transtorno depressivo persistente. Tá? E aí, como eu falei, para pensar no sofrimento dessa pessoa. 2 anos ali, todos os dias, né, com todos esses sentimentos, né, com todos esses pensamentos, com todo esse sofrimento. O quão difícil deve ser para a pessoa, tá? Então, falar que isso é frescura não é legal, né? Falar que isso que a pessoa está querendo chamar atenção, de maneira nenhuma. Eu posso afirmar para vocês que se a pessoa pudesse escolher, ela não estaria assim, né? Você acha que a pessoa iria escolher estar sofrendo do que estar feliz? Eu acredito que não. Então não é uma questão de escolha, né? O chamar atenção, você escolhe ou não escolhe chamar atenção. Vocês concordam? Mas não é, tá? É uma doença e ela precisa ser tratada, né? Com profissionais adequados, né? Com ferramentas adequadas. Então pensem nisso, tá? Quando vocês verem uma pessoa com esses sintomas que eu falei, fiquem atentos, procurem ajuda, acolham essa pessoa, né? Estejam ao lado dela, prestem o maior de apoio possível que vocês puderem prestar, tá? Bom, com relação à ansiedade, né? Como eu falei, a ansiedade e a depressão, elas andam juntas, mas elas são distintas, tá? No DSM, né, no manual dos transtornos psiquiátricos que eu falei, ela é listada como transtorno de ansiedade geral, TAG, né? Transtorno de ansiedade geral. E a ansiedade, ela não é só aquela preocupação que eu tenho porque eu vou fazer uma entrevista amanhã, ou porque vou receber alguém em casa, e aí daquela preocupaçãozinha, aquela ansiedadezinha aqui, não. Ela é um pouco mais grave, né? Um pouco não, mais grave do que isso, do que essa ansiedade que a gente tem. Porque a ansiedade, ela é o mal do século, né? A ansiedade todo mundo tem, eu tenho, você tem. Todas as pessoas, a maioria das pessoas tem ali a ansiedade, né? De acordo com alguns fatos ou eventos que acontecem na nossa vida. Mas o transtorno de ansiedade, né? Ele é uma ansiedade, uma preocupação excessiva, tá? Então, é tudo que passou do adequado, tudo que passou para mais, né? Então, assim, é uma ansiedade, uma preocupação exagerada, tá? E por diversos motivos, né? Então, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela não tem um foco restrito, né? Ela não tem um foco de preocupação apenas. Eu tenho... diferente do pânico, por exemplo, diferente das fobias, que tem ali, né, um foco, né? Um foco restrito, né? O transtorno de ansiedade, ele é geral, de vários, né, vários focos múltiplos, né? Ou seja, a pessoa ela vai ter preocupações excessivas com o trabalho, preocupações excessivas com a família, preocupação excessivas com o dinheiro, enfim, com tudo. Tudo preocupa muito. Tudo gera uma ansiedade grande para a pessoa que tem ansiedade, tá? Para a pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Então, é tudo potencializado no máximo, tudo muito potencializado, como eu falei, tá?
E a pessoa que tem um transtorno de ansiedade geral, né, ela pode desenvolver algumas comorbidades, né, como depressão, fobia específica, fobia social e transtorno de pânico, tá? Quando, assim, um exemplo para eu tentar passar para vocês de uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, para vocês terem um pouco mais de noção, é assim, o nosso organismo, desde os nossos primórdios, né, desde dos primatas, né, através da seleção, né, do processo seletivo nosso, né, enquanto formação de indivíduos, né, lá de Darwin, sabe? O nosso organismo, ele foi treinando para identificar quando a gente está em algumas situações estressantes, o nosso organismo libera, né, algumas substâncias e nos prepara o nosso corpo para fuga e luta, tá? Então, eu sou exposta a um evento estressante. O meu corpo ele vai liberar maiores substâncias que vão aumentar minha pressão sanguínea, eu vou começar a transpirar mais, os meus batimentos cardíacos eles vão aumentar, e aí o meu corpo ele vai preparar, e eu vou decidir se eu fujo ou se eu luto, tá? Então isso desde dos primórdios aí o nosso corpo, através da seleção natural, a gente foi adquirindo. E a pessoa que tem um transtorno de ansiedade geral, ele vive nesse fuga e luto o tempo todo, né? Então, qualquer coisa, né? Qualquer desencaixe que acontecer ali, ele vai desencadear tudo isso que eu falei para vocês. Sudorese, batimentos cardíacos. Então, o corpo dele, ele fica ali numa sobrecarga, né? Desse fuga e luta absurdamente. Isso gera um desgaste físico e emocional, né, muito grande. Aquela pessoa, ela se sente desgastada, porque imagina se eu fico ali naquela fuga e luta o tempo todo, preocupada o tempo todo, enfim, eu vou chegar no final do dia, para deitar, eu vou estar realmente esgotada, tá? Então, o que é normal, o que é natural para o nosso organismo de fuga e luta, quando a gente é apresentado a alguns eventos estressantes, para a pessoa, para o indivíduo que tem transtorno de ansiedade geral, não é só quando acontece alguma coisa, mas é geral, é sempre, é contínuo e é persistente, tá? Por isso que tem que ficar ligado, tem que ficar em alerta. Bom, e os sintomas, então, como eu falei, preocupação excessiva, mas assim, exagerada, tudo preocupa muito, tudo toma muito ali, esforço mental de preocupação, qualquer coisa, seja trabalho, família, dinheiro, tudo tem uma preocupação muito exagerada, tá? A pessoa, né, que tem ali o transtorno de ansiedade, ela pode ser muito agitada, tá? Então não para quieta, então é uma inquietação fora do comum, um nervosismo exagerado, então qualquer coisinha tira aquela pessoa ali do sério e ela explode, uma irritabilidade muito grande, tá? Um cansaço fácil, porque pensa, esse cérebro ali trabalhando exageradamente, pensando constantemente, aquela mente que não aquieta, não sossega, o nível de estresse, né, de cortisol, que é o hormônio de estresse ali, muito grande, o corpo não vai aguentar, o corpo vai entrar em choque e ele vai ter um cansaço muito fácil, né? Dificuldade no sono, clássico, o ansioso, né, o transtorno de ansiedade, a pessoa tem muita dificuldade para dormir, tá? Tensão muscular, dores no corpo, como eu falei, o corpo vai sentir, né? Ele sente esse desgaste muito grande. E aí muitas pessoas, né, que têm um transtorno de ansiedade relatam também, acompanhados de tudo isso que eu falei para vocês, uma sensação de medo, né? Uma sensação de medo, uma sensação de falta de ar, então parece que a garganta tranca e eu não consigo respirar, né? Eu puxo o ar e não vem, um aperto no peito, parece que eu tô infartando, e uma dor, um negócio que sobe aqui, que me tranca tudo, que eu não consigo falar, não consigo respirar, não consigo pôr pra fora, acelera batimentos, tá? E a pessoa espera pelo pior, porque você imagina, sentindo tudo isso, não deve ser nada fácil, pelo contrário, é muito difícil, né? Então, ser acometido por todos esses sentimentos, essas sensações, esses pensamentos, e a pessoa, ela espera o pior, né? Ela tá ali, ela tá sempre esperando que tudo vai correr da pior maneira possível, né? Então, eu vou receber sei lá,
tô com um problema financeiro, eu não vou conseguir sair disso, ai meu Deus do céu, e aquela angústia, como que eu vou fazer para lidar com tudo isso? Então eu espero o pior, uma catástrofe, né? Eu não consigo ali enxergar uma saída e o meu corpo também não reage, paralisa tudo. Então eu queria que vocês pensassem, imagina como é lidar com tudo isso internamente, né? E muitas pessoas, elas não colocam isso para fora, elas não dividem isso com suas famílias, não procuram ajuda. Então, imagina como é lidar com tudo isso dentro da gente e não ter com quem falar, não ter como procurar ajuda, não ter, né, como colocar para fora. O corpo, ele vai, com certeza, em determinado momento, vai acontecer alguma coisa, né? Essa pessoa vai adoecer mais ainda, ela pode desencadear aí vários problemas, né? Várias comorbidades, né? Então, o que a gente não fala, o nosso corpo padece, tá? Então, fiquem atentos a esses sinais. Também não é frescura, também não é chamar atenção. Assim como a depressão, um transtorno de ansiedade, ele é uma doença e ele precisa de tratamento adequado, tá? Também precisa, né, de atendimento médico ali, porque em alguns casos, né, na maioria dos casos, precisa de intervenção medicamentosa e medicamentos adequados, tá? E quem vai saber é o médico psiquiatra e também apoio psicológico, né? Precisa sim, né, dessas duas formas de tratamento, porque eu tomo remédio, eu consigo cessar esse sintoma, mas eu preciso saber como lidar com tudo isso, né? O que ocasionou tudo isso e encontrar, né? Fazer uma busca de um autoconhecimento e buscar recursos, ferramentas adequadas para lidar com tudo isso, né? Então, assim como na depressão, o tratamento né? Acompanhamento médico, medicamentoso e o tratamento psicológico para essa pessoa, esse indivíduo conseguir identificar recursos para reagir, né? Para conseguir lidar com tudo isso e enfrentar e ter estratégias para conseguir resgatar uma qualidade de vida que ele antes tinha, tá bom? Bom, para fechar, eu queria passar para vocês algumas dicas para a saúde mental, né? Que é válido para a nossa vida e que é positivo, que é legal e acho que vale a gente aplicar. Tá? Uma dica é horário para dormir, gente. A gente tem que ter uma rotina, né? Na medida do possível, na medida da nossa correria, da nossa rotina. Estabelecer uma rotina para dormir, né? Tentar, na medida do possível, dormir 8 horas, que é o ideal. Mas tem pessoas que dormem menos, são os dormidores curtos, né? Tem dormidores longos, dormidores curtos, né? Pessoas que dormem pouco, pessoas que dormem muito. Mas, assim, tentar dormir, né? E tentar, 1 hora antes de dormir, desligar as telas, né? Então, desligar celular, desligar a televisão, abaixar a luz do quarto, né? Abaixar a iluminação. Tem muita gente que vai dormir, leva o celular do lado e não sabe dos malefícios que isso causa, né? O nosso cérebro, ele não consegue fazer aquele, né, desligar para dormir, para fazer o repouso. Ele fica ali com aquela luz no rosto e ele não consegue, né? Então a gente tem que abaixar a luz, desligar a TV, desligar a televisão, TV, celular, pelo menos 1 hora antes, para preparar o cérebro para dormir, tá? Isso é importante. Adultos, crianças, adolescentes, tá? Fazer um rito de gratidão, né, ao final do dia. Então, ter aquele rito de agradecer pelo dia, agradecer pela vida, agradecer por tudo que vocês quiserem, né? Emanar o nosso organismo com sentimentos e pensamentos bons de gratidão, tá? Isso é importante. Horário para refeições, então estipular um horário para refeições, manter na medida do possível uma refeição balanceada, tá? Fazer pausas para relaxamento 2 a 3 vezes ao dia, se possível. Então, pausar, descansar, relaxar é importante, sim, tá? Fazer 5 minutos de exercício de respiração, tá? Ao menos 5 minutos. O que é 5 minutos, né? Do tempo de vocês. Às vezes se perde ali meia hora no celular, né? Então 5 minutinhos eu acho que é pouquinho tempo,
tá? Que é esse exercício de respiração? Inspirar e respirar. Então, inspiro pelo nariz e solto pela boca lentamente, tá? Faço uma inspiração bem forte, seguro um pouquinho e vou soltando pela boca lentamente. Isso também ajuda a acalmar em casos de ansiedade, tá? Em casos de ansiedade graves, né? Ou não tão graves, mas quando eu tô ali com uma ansiedade exagerada, isso ajuda também. Por quê? Porque ele oxigena o nosso cérebro, então ele manda oxigênio para o nosso cérebro, que diminui o estresse, tá? Então, se a gente fizer isso todos os dias, eu acho que vai ser positivo, tá? 5 minutos de exercício de respiração, tá? Atividade física clássica, mas que a gente não faz. Não faz por falta de tempo ou por falta de interesse, enfim. Mas a atividade física, ela é importantíssima para doenças mentais, né? Imagina uma pessoa que é muito ansiosa, muito inquieta, muito agitada. Ela precisa de momentos para acalmar esse cérebro, acalmar esse corpo, né? Então, uma meditação, um yoga, um pilates, que é uma atividade um pouco mais tranquila. Imagina esse corpo que passou ali, né, praticamente o dia inteiro pilhado. A hora que ele tem aí essa atividade de relaxamento, é um contraste. E isso só tem a trazer benefícios, né? Não gosto dessas atividades mais paradas, né? Fazer uma outra atividade, né? Após meia hora de qualquer atividade física, o nosso organismo ele começa a liberar, né, as substâncias que nos causam bem-estar. Então, aquele corpo que ficou ali o dia inteiro estressado, agitado, nervoso, se ele fizer 40 minutos de atividade física, após 30 minutos, vão ser liberadas essas substâncias e ele vai se sentir mais tranquilo, mais calmo, mais alegre, enfim, ele vai ter ali sensações de bem-estar. Eu acho que é importante, tá? A gente se reorganizar para tentar fazer isso. Bom, seja em qualquer dessas situações, depressão, ansiedade, o indivíduo ele precisa falar, ele precisa pôr para fora, ele precisa pedir ajuda, ele precisa se expressar, tá? O que a gente não fala, o nosso corpo sente e o nosso corpo padece, né? Então, vocês, né, que se identificaram com algum desses sintomas que eu falei para vocês, procurem ajuda o mais rápido possível, não esperem se agravar, não dê ouvidos para as pessoas que falam que é frescura, porque não é, tá? Então, procure ajuda qualificada, né? Coloque para fora, fale, né? As mulheres, elas têm o hábito de se expor mais, né? De conversar mais, e os homens, né? Através da nossa cultura machista, eles tendem a reprimir mais. Então, quando a gente vê casos de depressão, de ansiedade de homens, é porque tá no nível máximo. Então, não esperem chegar no nível máximo, não esperem se agravar, né? Vamos procurar ajuda e vamos ficar atento à nossa rede de contatos, sejam pessoas que trabalham com a gente, sejam pessoas da nossa família, né? Às vezes a gente passa ali a maior parte do tempo alienados às nossas rotinas e a gente não enxerga, né? Não enxerga as nossas pessoas ao nosso redor. E eu acho que a pandemia, ela nos trouxe um olhar diferente. Então, se vocês puderem, fiquem atentos, olhem as pessoas ao seu entorno, né? Vejam se elas estão bem, se elas precisam de ajuda, né? E ofereçam, né? Seja com uma palavra, se você não conseguir falar, se você tem dificuldade para falar, manda uma mensagem, olha, eu estou aqui, para o que você precisar, né? A pessoa que lê isso, que ouve isso, ela se sente muito bem, né? E não fale só uma vez ou por obrigação, mas fale sempre. Olha, eu percebi que você não está bem, você precisa de ajuda, eu vou com você, eu te ofereço ajuda, né? Eu estou do seu lado, tá? Então, lembrem-se disso, o endereço mais difícil, né? O endereço mais longe, a rota mais longe, é o lugar do outro, tá? Então, se coloque no lugar do outro. Tem uma frase que eu quero finalizar esse vídeo, que é de Sigmund Freud, tá? Pai da psicanálise, e eu acho muito legal, né? Eu quero falar encerrar com isso. Emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem das piores formas mais tarde. Então, não enterremos as nossas expressões, né? Vamos expressá-las, os nossos sentimentos, as nossas emoções, vamos colocar para fora,
né? Procurar apoio, procurar ajuda, né? E olhar, né, para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso lado, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Me coloco à disposição. Então, tô aqui na Barra, aqui na Matriz, mas você de alguma filial que quiser conversar, que quiser, né, pedir alguma orientação, eu tô à disposição, tá bom? Um beijo grande, fiquem bem, se cuidem, né? Façam todas as ferramentas aí para evitar o Covid, né? E cuidado, né? Se cuidem aí também, né? No seu emocional, no seu psicológico, tá bom? Um beijo grande, até mais. Tchau, tchau.